Olá, irmãos, eu sou o Frater Guzak, magro hermetista, adepto do sistema de Franz Bardon, há 18 anos no sistema. Dentro do caminho da espiritualidade, a gente está sempre ouvindo falar do ego, que o ego é o grande inimigo do desenvolvimento. Mas eu venho revelar para vocês hoje que falar que destruir o ego, que o ego é seu inimigo, é a maior loucura que existe. E isso pode destruir completamente a sua vida. Aliás, pode te transformar num animal. Muito bem-vindos, irmãos, ao nosso canal. Quem quiser saber mais conteúdos aí, acompanhar tudo, se inscreve aí. Temos grupo no Telegram e hoje eu quero falar de um assunto que ele é muito mal abordado quando a gente fala da espiritualidade. É a questão do ego. Tá todo mundo falando que o ego é um vilão, que o ego é um inimigo, que o ego precisa ser destruído, que você precisa superar o ego. Superar o ego, mas o que é o ego, afinal de contas, né? O ego, meus irmãos, ele é parte integral da sua mente. Se você quebrar o ego, se você remover o ego da sua vida, você quebrou uma parte integral da sua mente. E se você está quebrado, óbvio, você não tem um bom funcionamento, você está quebrado, entende, meus irmãos? O ego, ele tem uma função muito importante dentro da psique humana, e é exatamente o ego que nos diferencia dos animais. Os animais não possuem o construto do ego, e eles são animais, e o ser humano, na sua magnífica evolução, ele tem o ego. O ego não é algo ruim. O ego, ele tem a função de integrar a parte consciente vinda do lóbulo frontal, tá bom? Do lobo frontal do cérebro, que é a parte racional, integrar ela com o seu sistema límbico, que é a maior parte do seu cérebro é o sistema límbico, que é responsável pelo acúmulo das memórias, pelas emoções, pelos sonhos, e é chamado de inconsciente, é a parte da sua mente que assimila informações inconsciente. Lembra quando o pessoal falava muito de mensagem subliminar, aquelas coisas que vai para o inconsciente? Isso, porque o inconsciente ele passa pelo filtro do consciente, do lóbulo frontal, tá? Do neocórtex, e aí vai para o seu sistema límbico e a informação é armazenada. O sistema do neocórtex, o frontal aqui, ele é menor. É como se já viu falar, as pessoas falaram que a gente usa 10% da nossa cabeça. Não, a gente usa 100%. Mas o que eles queriam dizer com isso, usar 10%, é que você usa 10% é a parte racional, a parte consciente, e os outros 90% tem a parte do bulbo reptiliano, que é responsável pelos movimentos peristálticos, por regulação de temperatura, essas coisas que mantêm o corpo que a gente não controla, certo? E o sistema límbico, que seria responsável tipo uns 70% do tamanho do nosso cérebro. É no sistema límbico, no inconsciente, que ficam guardados os nossos traumas, as nossas emoções, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos hábitos e comportamentos enraizados. Então o ego, ele faz a integração, ele é a ponte que conecta o consciente ao inconsciente. Se você quebrar essa ponte que conecta o seu consciente ao seu inconsciente, você não vai ter essa integração funcional. E se você não tem essa integração funcional, você está quebrado, você vai se tornar um animal simples, que não consegue usar a sua parte de raciocínio integrada ao seu sistema emocional, seu sistema instintivo, seu sistema límbico. Entenderam, meus irmãos? Então não caiam nessa grande armadilha, nessa falácia horrível de que o ego precisa ser destruído, porque se você destruir o seu ego, você vai ficar maluco, você vai se tornar totalmente desfuncional, você não vai ter mais uma vida humana com qualidade, tá bom? Então a questão do ego ser um problema para a espiritualidade, agora que eu vou entrar nessa questão e vocês vão entender que faz sentido. Quando a gente fala que o ego é um problema na espiritualidade, a gente não está falando que precisamos destruí-lo, mas a gente precisa educá-lo.
tá bom? Educar é muito diferente de destruir. Destruir é arrancar. Suponhamos que eu sou jogador de futebol e eu chuto muito bem com a perna direita, mas a minha perna esquerda é terrível. Eu chuto mal. Aí eu falo, minha perna esquerda é meu fraco. Então eu vou arrancar minha perna, eu vou resolver o problema? Imagina um jogador com uma perna só, com a perna boa dele. O que ele vai fazer? Nada. Por ele ter arrancado uma perna, ele não consegue nem usar a perna que era boa, agora ele não usa mais. Ele conseguia fazer aqueles chutes sensacionais de trivela, como é que ele vai chutar com uma perna só? Não se arranca um defeito, você o transforma, o ressignifica. Você faz a transmutação dele, entende? Então, se eu tenho uma perna ruim, eu preciso treinar ela e melhorar ela. Lógico que ela nunca vai ser tão boa como a minha perna direita dominante, mas fazendo o correto desenvolvimento, eu vou conseguir mais capacidade para ela, o que vai permitir que a minha perna direita possa ir ainda mais além na sua habilidade. É assim que funciona o ego. O ego, ele pode cair num sistema de automatismo, um sistema de absorção de informação rasa, um sistema de filtração de qualidade de informação rasa, e você pode cair num problema também do egoísmo, do narcisismo. Não estou falando do narcisismo como psicopatologia, tá? Estou falando do comportamento narcisista, que é aquela coisa de se achar mais especial que todo mundo. Você já reparou que muitas pessoas falam assim, eu sou mais inteligente que você, mas você fez o teste de QI na outra pessoa, você sabe a inteligência dela? Nunca nem sei o que é teste de QI. Você fez o teste de QI? Não, nunca fiz. Você se acha mais inteligente porque é você, ou seja, ego, construto do ego. Eu me acho melhor, mais honesto que todo mundo. Mas você determinou a honestidade de todo mundo? Não. Você está determinando a sua? Não. Então isso é o ego que te dá aquela sensação de ser melhor. Isso é um ego mal utilizado. Por quê? Por que é um ego mal utilizado? Porque ele está mentindo para você, ele está criando mentiras, te enganando, falando que você é mais inteligente que todo mundo sem você ter analisado isso cientificamente. Então, se você acredita nisso, você está sendo iludido. Então, o problema do ego é quando ele cria essas ilusões. Ele tem uma facilidade muito grande em criar essas ilusões, né? De se achar mais especial que os outros. Olha, o ser humano, ele sofre de uma coisa que a gente chama de humanocentrismo, de achar que o humano é a coisa mais importante. O ser humano vive falando que é a obra-prima de Deus, a obra perfeita de Deus. Você está vendo perfeição no comportamento do ser humano? Não tem, só tem dentro do construto do ego. Então, meus irmãos, quando alguém falar para você que você precisa destruir o seu ego, se afaste imediatamente, porque essa pessoa, ela literalmente e definitivamente não sabe o que está falando. Porque se você destruir o seu ego, você perdeu a sua funcionalidade mental, sua funcionalidade humana, e você vai se tornar alguma coisa talvez até pior do que um animal, porque a gente não sabe o que acontece com um humano sem ego, sem parte da mente dele funcionando. Ele pode se tornar até um ser vegetativo. A gente não sabe o nível do impacto severo que isso ia poder. E outra, isso ia te causar risco, perigo, porque o ego também traz um instinto de conservação. Por que as pessoas gostam de se andar arrumadinha, bonitinha, evoluir sempre, querer coisas melhores? Vem do ego também, porque o ego, ele está em harmonia com as necessidades físicas. E as necessidades físicas, se cuidar, evoluir, ter saúde, estar bem. Entendeu? E se você não tivesse o ego, você não ia se importar. Você não ia se importar em comer de uma lata de lixo, porque você não ia querer não tá nem aí por se cuidar. Você não ia se importar em dormir no meio do mato. Hoje eu vou estar de noite, eu já vou deitar aqui, vou dormir aqui mesmo. Pra quê? Vou me importar. Entendeu? Quando você destrói o seu ego, você quebra uma série de proteções que ele traz para você e quebra essa simbiose, essa harmonia entre o consciente e o inconsciente. Porque o ego, ele pega a parte racional e integra no inconsciente, que o inconsciente, ele é abstrato, então ajuda ele, e o lado só racional, puramente racional, às vezes não faz sentido. Então é aí que integra a parte do sistema inconsciente, com as emoções e tudo, entende, meus irmãos? Então não caiam nessa armadilha perigosa, nessa falácia mentirosa de que o ego deve ser destruído. Ele deve ser
educado. Lógico que um ego mal educado, ele vai te gerar problema, porque ele vai te criar as ilusões, principalmente as ilusões narcisistas de que eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso acontece muito com doenças, por exemplo. Muita gente critica a doença do outro. Ele ficou doente porque não se alimenta direito. Ele ficou doente porque ele é bobo, ele ficou doente porque ele é idiota. Eu nunca vou ficar doente, isso é ego, todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai morrer, todo mundo tem que ter uma doença fatal que vai te matar ou ser um acidente fatal que vai te matar, todo mundo. Mas as pessoas falam, aquele lá fez isso, então isso é ego, irmão, isso é a ilusão do ego, é o perigo da autoilusão. Como a gente fala no sistema de Bardon, que um dos maiores perigos é a autoilusão, por isso a gente está sempre trabalhando a questão do ego, treinando o ego, não eliminando. Por mais que eu tenha 18 anos aí de jornada na questão do bardonismo, eu jamais eliminei meu ego e jamais vou eliminar, porque eu não quero me quebrar, me destruir. Vocês me entendem? O negócio é educar o ego e fazer que ele vira o seu amigo, porque um ego mal educado, um ego sem controle, ele se torna um sabotador. É igual o inconsciente, quando ele está mal alinhado, ele se torna o seu próprio problema. Vocês já viram memes aí que você fala assim, eu vou na academia, vou melhorar a minha dieta, mas aí o seu próprio cérebro te sabota, como se o seu próprio cérebro fosse seu inimigo, ou seja, seu inconsciente trabalhando de forma descontrolada, mal educada. E quando você o educa, ele se torna o seu maior aliado. Não é arrancá-lo, é resolver os problemas que tem nele. Então é isso aí, meus irmãos. Não caiam na falácia de que você deve destruir o ego e o ego é seu inimigo. Isso é ridículo, ridículo. Tá bom? Para mais conteúdos assim, irmãos, se inscrevam aí no canal. A gente tem o nosso grupo no Telegram de estudos aí com vários temas: projeção astral, espiritualidade, ocultismo, bardonismo, rituais, ritualística. Então, se você quer aprender mais, entra aí no nosso grupo, o link vai estar no comentário, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos uma paz imensa e muita luz. Assalam, boa noite.